Ok, pessoal, vamos continuar aqui. Apesar de a gente já ter visto aí como salvar isso aí, mas a gente tem que detalhar um pouco mais outras opções, tá? Então, como a gente viu, W a gente salva, ESC no modo comando, ESC você entra no modo comando, aí você dá 2 pontos, W você salva, o ESC 2 pontos você sai do Vim se você já salvou que modificou ou não modificou. Se você já salvou com W primeiro, você consegue sair com Vim normalmente. Se você não salvou, você vê que você tem que colocar lá a exclamação depois do que. Se forem vários arquivos, no caso que há, aí você tem que colocar a exclamação depois também, tá? Continuando, WQ, a gente viu que salva e sai, seria o Ctrl S e depois fechar a janela no editor gráfico. Só que você tem uns atalhos aí que é o X, ESC2.x, você já salva e sai, escreve até menos caracteres, né? Ou simplesmente teclar ZZ maiúsculo, que é salva e sai, né? Digamos assim. Então vamos continuar aqui. LS a gente tem aqui, vamos usar nesse caso aqui o arquivo que a gente está criando para não mexer nos outros. Eu vou escrever qualquer coisa aqui, vou entrar no modo de inserção e aí eu vou para o final da linha. Eu sei que tem alguns comandos que a gente já pula para a linha embaixo, tal, mas vamos aos poucos para vocês se adaptando, tá? Aí eu dou Enter, vou para a nova linha e escrevo aqui, por exemplo, um blocote, tá? Isso será digitado, tá? E aí eu estou no modo de inserção, né? Estou digitando, se eu digitar umas coisas aqui eu consigo, se eu apagar eu uso backspace, tá? ESC, entrei no modo de comando. 2 pontos, W, eu salvei. Quando agora eu sair ESC 2 pontos Q, ele não vai pedir para eu forçar porque eu salvei antes, tá? Então já está lá salvo. Se eu quiser entrar no modo de inserção de novo e colocar um outro parágrafo aqui, tipo algo do tipo, tá? Só para ir escrevendo para mostrar, né? Se eu agora der o ESC 2 pontos, ao invés de WQ de salvar e sair, ainda salva e sai, veja só. Vamos dar mais um I de inserção, vamos lá no final da linha, vamos algo do tipo novo agora, e vamos dar somente o ESC 2 pontos X, tá? Que a gente viu lá. Eu salvei e saí. Se eu abrir agora, tem lá algo do novo tipo. Entro no modo de sessão, algo do tipo novo novamente, sei lá, só para a gente escrever. Entro no modo de comandos, seguro o Shift e aperto o Z duas vezes, ZZ. Ó, saí e salvei. Vai estar lá algo do tipo novo novamente, tá vendo? Ou seja, o ZZ, ele é mais interessante porque você não precisa ficar escrevendo comandos. Só você entrar ESC ZZ, ele já salva e sai. ESC ZZ. Tá vendo? Já saiu. Dei até um Z a mais ali, ele já mostrou na minha linha de comando. Então, é mais ou menos assim que funciona o ZZ e o X, que é um atalho aí para o WQ, né? Ctrl S para sair. Como a gente já viu, o Q, exclamação, a gente sai forçado. Ah tá, você pode setar também informações a cada alteração. Isso não funciona tão bem, mas vamos tentar ver aqui na prática, tá? Vim. Então, estamos no modo do comando, né? Como a gente viu lá, ó. Set auto-write, escrever automaticamente, ou somente resumido set, vamos voltar aqui, né? Set AW somente, tá? Então um dos dois. Então vamos no modo de comando ESC 2 pontos set auto, ó, se a gente colocar o tab aqui, ó, ele autocompleta pra gente aquela palavra que a gente já escreveu. E dá um enter aqui, tá? Vamos agora escrever, entrar no modo de sessão e vamos no final da linha, vamos criar um novo parágrafo aqui, ó. Testando o modo de auto-write. Agora eu vou dar um ESC 2 pontos que não saiu. ESC 2 pontos que não saiu de novo. Vamos ao cell set AW. Enter. Agora eu vou de novo escrever aqui e dar um tecla direção para frente, né? Write com AW. ESC 2 pontos sair. Ele não salvou. Então, como eu te disse, isso não funciona tão bem, funcionava tão bem no VI, tá? No Vim isso não é tão bem assim que funciona, então eu vou ter que sair e salvar de alguma forma. Mas se você não tiver no VI, você tem como você fazer isso. Na verdade a gente vai fazer isso com o Vim Script, que fica mais interessante. Mas é mais para você saber que existe esse comando aí, apesar dele não funcionar tão bem no Vim, de maneira básica, de maneira clássica, do jeito que você instalou sem fazer nenhuma alteração, tá? Split abre um novo arquivo na janela horizontal, ou seja, lembra lá que a gente setou lá o Vim espaço O minúsculo, aí ele abriu um arquivo em cima e o arquivo embaixo. Se a gente não quiser sair para abrir dois arquivos, por aqui mesmo, usando o comando split e dando espaço e o nome do arquivo,
Detalhe, esse arquivo aqui, o seu DTab, vai mostrar os meus diretórios, porque eu estou nesse diretório. Se eu não tivesse, eu teria que colocar aqui o comando completo, por exemplo, documentos, aí eu entrava e colocava o nome do arquivo. Como eu já estou dentro do diretório que está os arquivos, basta eu colocar aqui o arquivo. Vamos abrir aqui o texto.txt até autocompleta. Enter. Ele abriu o txt na horizontal de cima, tá vendo? Então eu não preciso usar o comando com o parâmetro traço minúsculo se eu quiser abrir. Se eu quiser sair do texto de cima, porque o cursor está lá, o Q maiúsculo, porque eu não fiz a alteração. Se eu quiser abrir no modo vertical aqui, seria também ESC dois pontos, o split, só que com V na frente, V split, tá? Vamos abrir agora o youtube.sh. Ó, abriu ele já no canto esquerdo. E o meu texto que já estava aberto ficou no direito, tá? Se eu quiser mudar, eu também mudo com Ctrl WW no modo de comando, porque esse Ctrl WW a gente vai ver que ele também serve para você desfazer uma alteração, tá? Então eu volto para cá com Ctrl WW de novo. Se eu quiser sair, eu saio e salvo. Uma coisa interessante, ó, se você fizer QW, ele não funciona. O comando QW não existe. O comando tem que ser primeiro salvar, depois sair. Então, QW não é a mesma coisa que QWQ. Então eu salvo e saio. Aí nesse caso aqui eu saí de lá, mas aqui eu também posso fazer a mesma coisa, tá? Então é mais ou menos assim que funciona essa questão aí do split, beleza? Como aí o V-split, como eu já adiantei para vocês, né? Que a gente já viu. O WA salva todos os arquivos que estiverem abertos. WQA, como a gente já viu. Continuando, vamos lá agora editando arquivos. Não é tão difícil. O I, para editar, lógico que a gente já viu o modo de inserção. O A começa a digitar a partir da posição do cursor que você tiver. Vamos ver isso aqui na prática, porque eu posso até esquecer na hora que estiver falando, né? Abrir aqui o arquivo .md. Olha o cursor onde está. Está na minha primeira linha, está na sexta linha, na verdade, na coluna 0. Essas informações aqui que estão no canto inferior direito, tá bom? Estou aqui na sexta linha. Se eu for para cima, eu estou na quinta linha, coluna 1, porque tem um caractere. Aqui não tem nenhum caractere, fica 0, tá vendo? Quando tiver, aparece somente 1. O traço lá, você vê que eu posso inserir, se eu inserir 1, já foi para 6,1, tá? Então, aqui eu posso inserir e o cursor não muda, tá vendo? Se eu tiver aqui na linha de cima, no algo, se eu apertar o I, eu começo a escrever daqui, ó, escrever, tá vendo? Se eu quiser escrever a partir do final, logo depois do novamente, depois desse C do novamente, eu aperto Shift A, tá vendo? Ele entra no modo de inserção e já começa a escrever no final da linha, tá? Essa é a diferença. Continuamos aqui, para a gente ir lembrando. O "-O insere numa linha abaixo, tá? Por exemplo, entrar no modo de comando, aqui. Todo modo de comando não tem nada no rodapé. Se eu quiser escrever numa linha abaixo dessa, simplesmente apertar a letra O. Eu não preciso nem ESC dois pontos O, só apertar O. Se eu quiser voltar lá, a gente já vai ver que a gente volta para aquele lado lá, o deleta, coisa desse tipo. Salvar aqui e sair só para ficar modificado, né? Vamos um passo de cada vez, como eu já disse. O R, como eu disse a você, que você pode até abrir com aquela opção, já com a opção "-R", como a gente já viu lá no Help, né? Por exemplo, se eu quiser, eu estou aqui no I, tá? No modo comando. Se eu apertar o I, eu entro no modo de inserção. Se eu digitar aqui, ó, digitar algo, você vê que ele não apaga o que está na frente. Ele vai digitando, mas vai movendo o conteúdo que já existe para a direita, tá bom? Então, vamos agora digitar. Eu já vou mostrar como você desaltera a informação rapidamente. Então, ao invés de apertar I, eu vou apertar o R maiúsculo. Ó, modo substituição. É diferente. Se eu for digitar agora, digitar, ó, ele já vai comendo as linhas, o conteúdo, ao eu escrever, tá vendo? Então, é diferente de você usar sobrescrever e você usar com I também no modo de inserção. Como a gente já viu, as teclas H, J, K e L no modo de comandos. Sempre lembra desses modos, visualização, modo sobrescrevendo, modo de inserção, que é bem interessante para você ir utilizando no seu Vim. A gente já viu que o HJK ele move, assim como as teclas direcionais também. O V, marcamos um conteúdo. Lembra que eu falei que a gente pode selecionar? É diferente, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e copiar, selecionar com o mouse, tá vendo? E clicar com o botão direito e copiar. Se eu for apertar a letra O aqui, ó, se eu der o direito e colar, eu copiei e colei com o cursor do meu mouse. Só que o Vim também faz isso. Se apertar a letra V, você entrou no modo visual
E aí se você aperta a tecla direcional para frente, ó, essa parte aqui foi selecionada pelo Vim. Se eu copiar isso aqui agora, vou copiar, ó, nem aparece, nem está habilitada a opção copiar, tá vendo? Porque essa cópia aqui será somente pro Vim. Tanto é que você der um colar aqui, ó, ele vai copiar o que eu já tinha copiado com o mouse. Então, você seleciona o visual aqui com o mouse, mas o visual ou para trás também, da onde o cursor estiver, ele seleciona, tá vendo? Desselecionar, se tiver no modo visual, ele vai desselecionando. Para baixo, ele vai selecionando tudo, para cima também. Mais ou menos isso que acontece com o visual. Você seleciona tudo. A gente já vê como a gente usa o selecionar, sair com ESC, modo comando, como que a gente usa o selecionar por aqui, tá? Continuando. Shift V, você seleciona todo o parágrafo. Veja só, vamos agora abrir o arquivo que já tem conteúdo, que seria o Vim texto, fica mais fácil da gente ver. Então, estou aqui no primeiro cursor. Se eu der o V para baixo, eu seleciono tudo, tá vendo? Só que quando chega aqui no último, que é a última linha, eu tenho que selecionar por linha assim, tá? Eu posso selecionar até o iOS aqui, ó, se eu apertar o Shift $, que seria o número 4 lá do meu teclado. Shift $, fui para o final, tá vendo? Selecionei tudo. Se eu der um ESC aqui, eu volto para o modo de comando. Para a primeira linha, que é o GG, tá? Vou até adiantar algumas informações. O que ele fala é o seguinte, se você der Shift V, você seleciona o parágrafo inteiro, tá vendo? Então eu não precisava usar aquele $, lá, eu já selecionei todo o parágrafo aí de forma mais fácil, tá? O Y, você faz uma cópia, só que é bem arriscado esse negócio aqui, pelo seguinte, por exemplo, vamos selecionar aqui com V, entrei no modo visual, e vou selecionar a palavra Berkeley, tá? O cursor parou no Y. Se eu parasse aqui, ele ia copiar também esse espaço aqui, então você tem que parar no Y. Aí eu apertei Y, Y da palavra Berkeley, não confundir com Y do comando, que quer dizer que eu copiei. Se eu apertar a letra P aqui na linha em branco, eu copiei e colei o Berkeley. Lembra que eu te falei, por exemplo, se eu for colar aqui agora, colar, ele vai copiar aquele texto que está no meu stdout do outro texto que eu copiei, se lembra? Então, não tem muito a ver com esse negócio de o copiar do mouse não é o copiar do Vim. O V, você seleciona, se você apertar Y, você gravou para o stdout do Vim. Só que se você, por exemplo, você vir aqui e deletar alguma coisa pelo Vim, deletar essa linha, quando você apertar o P de colar, você vai colar a linha que você deletou, porque ele automaticamente copia após deletar, tá? Então eu acho que estou confundindo, mas eu acho que você entendeu. Continuando, o D, como eu disse, recorta. Se eu copiar o Berkeley, V, e automaticamente eu apertar Y, e quando eu colar com P, ele vem o Berkeley. Isso que eu quis dizer. Se eu agora copiar o V, apertar o Y agora, copiei. Agora quando eu vier aqui deletar o histórico, e quando eu for colar com P, vai colar o histórico, não vai colar o Berkeley. Você tem que usar o P após você utilizar o V. Se você deletar alguma coisa depois, você perdeu aquele conteúdo que está lá, tá? Então essa é a diferença de você usar o Y com V. E você fala assim, nossa, mas eu tinha copiado, selecionei certinho com V, copiei com Y, aí eu apaguei o texto que eu queria colar no lugar e colou o texto que eu tinha apagado. Então, preste atenção, você tem que apagar antes, depois você faz a seleção e cola, para você não ter problema. O P, como a gente já viu, letra P minúscula, a gente cola, tá? O YY, ele copia uma linha inteira, né? Vamos lá ver. Essa linha aqui, o Berkeley, se eu der para baixo, ó, ele já muda de linha, porque isso aqui tudo, toda essa informação, ela está numa somente linha. Então, se eu quiser copiar tudo isso aqui, ó, YY, eu não preciso nem do V. Quando eu vier de P aqui agora, ó, a linha toda foi lançada aqui para baixo, tá? Então, essa é a diferença, ó. Se eu der um O aqui agora, que é nova linha, ele separou para mim. O ESC, U várias vezes, ó, já é a alteração mais antiga, você desfaz. Mas eu não vou mostrar isso aqui agora não. Vamos com um passo de cada vez, como eu disse. Se você quiser copiar só 8 linhas, você usa 8YY. Nesse caso aqui, nesse texto, não vai ter 8 linhas. Então vamos usar aqui o Y, youtube.sh. Esse aqui tem várias linhas, tá vendo? Então vamos supor que eu quero copiar daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até o license Meet. O que é que eu vou fazer? 8YY. Apertei 8 e depois o Y. Ó, 8 lines yanked. 8 linhas foram copiadas. Se eu usar o P aqui nessa linha em branco, colei justamente as 8 linhas que eu havia copiado, tá bom? Você usa o Vim, você vai fazer modificações, um código pequeno. Depois você vai pegando cada vez mais praticidade. Bom, selecionar tudo. Selecionar tudo é bem legal. Se você quiser selecionar tudo, ao invés de eu usar
copiar somente uma linha, ele já copia para mim tudo de uma vez só. GG, Shift, V maiúsculo, G maiúsculo. Copiei tudo. Você viu lá que foi aos poucos, né? Eu apertei primeiro GG, V maiúsculo, já copiei o parágrafo. Se eu fizer o V maiúsculo, G maiúsculo, copiei tudo. Se eu der um Y agora e for dar um O aqui para uma nova linha e agora der um P no modo de comandos, tá? Veja que eu copiei tudo novamente. Se eu for sair aqui, ó, forçado, tá vendo? Por isso que eu aperto a letra U minúsculo várias vezes. Quando ele mostra já está na alteração mais antiga, eu consigo sair. Ele não vai dar aquela crítica, tá bom? Continuando, o DD a gente apaga a linha que a gente... Como você viu, estava desfazendo várias alterações utilizando a letra U, que é ESC. Se você já estiver no modo comando, não precisa do ESC. Só que às vezes as pessoas são meio automáticas. Eu sou meio automático. Já vou apertando ESC. Às vezes eu estou até escrevendo um currículo no LibreOffice e fico apertando ESC. E às vezes até tem um aplicativo que fecha quando você aperta ESC. É um problema, mas você tem que acostumar. Observação: se você estiver no VI ou Vim utilizando uma interface gráfica, você pode selecionar com o mouse e colar com o botão direito do mouse. Isso a gente já viu. Você pode selecionar com o botão direito lá e colar com Shift Ctrl V, Shift Ctrl C para copiar, ou clicar com o botão direito, como a gente viu, e copiar e colar, tá? Mover o cursor, a gente já viu até algumas coisas relacionadas a isso. Ó, vai para o final da linha, bem interessante. Vai para o início da linha. Então, você pode fazer o seguinte. Vamos usar o youtube.sh, que ele é maior, né, para a gente brincar nele. Então, eu estou na primeira linha. Se eu quiser ir para o final da linha, Shift cifrão, na verdade Shift 4, que é o cifrão, eu fui para o final da linha onde tem a palavra bash, tá vendo? Para ir para o início da linha, Shift circunflexo. Não é preciso do Shift, só circunflexo, porque ele só funciona se apertar o Shift mesmo. Então, final da linha, início da linha, tá vendo? Se você estiver no modo visual, você apertar cifrão, como a gente já viu, a gente copia a linha toda. Se você entrar no modo de comando, tá na última linha, apertar o modo visual e entrar para a primeira, ele também faz o inverso, ou seja, ele faz os dois, tá bom? ESC dois pontos ou G maiúsculo vai para o final do arquivo, ou seja, diferente. Aqui, se você fizer cifrão, você vai para o final da linha. Mas se você entrar no comando cifrão, você vai para o final do arquivo, que é essa última linha, tá? Para você mostrar as linhas, eu vou até adiantar isso. Ó, GG você vai para o início da linha, GG duas vezes. E G maiúsculo para o final. Ou GG e depois ESC dois pontos G maiúsculo, cifrão. A mesma coisa seria o final. Seriam atalhos. Existem vários comandos, muitas vezes no Vim, para uma única coisa. Então você vai utilizando a forma que você acha mais fácil para você, tá? Sobre setar as linhas. Como que eu faço para mostrar as linhas? ESC dois pontos set NU exclamação. Algumas pessoas, a diferença de você usar, você fala assim, tem que ser exclamação? Sim. Se você fizer aqui o set NU e der um enter, eu mostro as linhas também igual set NU exclamação. A diferença é que se eu der um set NU de novo, ó, eu não consigo voltar, eu tenho que voltar ele com o exclamação, tá vendo? Então, para você setar o dissetar, você já coloca exclamação automaticamente, que você consegue mudar. Quando você sair e abrir de novo, volta sem números. A gente vai ver isso no Vim Script, como a gente mostra para ficar sempre aparecendo a linha, tá? GG a gente já viu, vai para o início do arquivo. O 8, se eu quiser ir para a linha 8, set NU exclamação. Ó, outra coisa, tem histórico também. Se você der um ESC dois pontos e colocar para cima, eu tenho os comandos ficam no histórico aqui. Todos os comandos que a gente já utilizou para cima, ó, o primeiro foi help e register, tá vendo? E o último foi o sair mesmo, quit, né? Então set new, cd as linhas. GG, primeira linha. Última linha, ou G maiúsculo, eu posso usar o comando ESC dois pontos cifrão, tá? Se eu quisesse ir para a oitava linha, ESC dois pontos 8. Fui para oitava linha. Se eu quiser para a linha 50, ESC dos pontos 50, que é essa linha aqui, tá? Ainda tem linhas abaixo dela. Se quiser para a linha 12, ESC dos pontos 12. Você pode também, eu vou mostrar também para vocês o seguinte, se você estiver na primeira linha, se você quiser deletar as 8 primeiras linhas, você também pode dar um ESC dois pontos D8. Olha lá, eu deletei as 8 primeiras linhas. Ou melhor, as 8 primeiras linhas, né? Então, para voltar, a gente já sabe no modo de comandos U, tá? Se a gente apertar o U várias vezes, ele mostra até aqui, ó, já está na alteração mais antiga. Isso não é legal, porque às vezes você quer voltar só até uma parte que você fez. Por exemplo, para você refazer, vamos supor aqui que eu vou adicionar e vou adicionar teste, um comando qualquer aqui, tá? Salvei.
Se eu quiser desfazer, é U. Se eu quiser refazer, no modo de inserção, Ctrl WW, olha o que aconteceu. Eu deletei, então você tem que ver, voltar tudo aqui, ó, a tração mais antiga. O Ctrl WW, ele mostra também, ele faz também aquela deleção que a gente viu no modo de inserção, tá vendo? Ó, tô aqui, segurei o Ctrl W, ó, ele volta deletando, tá vendo? Ele vai apagando aqui ou para trás. Então, você tem que ver os modos que você está utilizando para você não ir... lógico que tudo isso aqui é automático, né? Você pode forçar aqui para não salvar, né? Dá um vários U aqui. ESC forçar aqui. Nesse caso aqui ele já pediu para alterar, você viu, né? Continuando, o W e o B, você volta para a palavra anterior. Isso é bem interessante porque muitas vezes você tá... Vamos usar esse aqui agora. Você tá aqui, né? Aí você quer ir para o 1995, tá vendo? Se você for com a tecla direcional, você tem que ir assim, ó, tá vendo? Pulando linha por uma, porque se você for para baixo, ele pula de linha. Então é interessante o W, ó, ele já vai pulando as linhas. Segurei o W, você viu? Cheguei mais rápido. O B, eu volto, tá vendo? Que ele vai pulando por palavra, tá vendo? Palavras estão juntas, o W para frente, ó, já pulou para o software, distribution, pulou para os parênteses, pulou para o B, pulou para o segundo parêntese, já pulou para o E. Ele vai ignorando aí os espaços em branco. Então você pula até um pouco mais rápido dessa forma. Até quando você tá, voltar aqui, você tá aqui, você quer daqui ir para utilizado. Você não quer, então você dá o seu B. Você já veio aqui para utilizado, é mais rápido, tá vendo? Isso é bem interessante aí. A gente vai ver alguns games, inclusive de Vim, que faz você treinar isso aí. Tudo é questão de treino, prática. Chega uma hora que você vai estar tão acostumado, você não vai querer nem usar outro editor. É desse jeito. No caso, a abertura de parêntese, você pula para frase, não palavras somente. O B e o W você pula. O B de backward, você volta. O W de forward, para frente. Então aqui no caso, os parênteses, vamos supor que eu estou nessa linha aqui, operacionais. Vou apertar o parênteses de abertura. Já pulei para estes, tá vendo? De novo, já pulei para embora. De novo, já pulei para linha em branco. De novo, fui para o isto, tá vendo? Fui para o nus. Olha, aqui é uma frase. Agora eu vou voltar, vou para historicamente aqui, quer ver? Parágrafo, ou parêntese, fui. Agora eu vou, qual a próxima frase? Sistemas, parêntese. Nesse caso eu vou ali em branco, desculpa. Agora de novo, fui para sistemas. Qual a próxima frase aqui? É hoje. Se eu apertar parênteses, fui para hoje. Se eu quiser para Berkeley, vou lá para Berkeley. Para frente é o parênteses de fechamento. A mesma coisa, só que o parênteses de fechamento ele continua pulando por frases e não por palavras igual o B e W, tá? Então, parênteses você fecha, como a gente já viu, também do outro jeito. Já as chaves, a gente pula parágrafos. Aqui nós temos 3 parágrafos. Então, se eu quiser, GG foi a primeira linha. Se eu quiser ir diretamente para o embora, ou para o historicamente, parênteses de fechamento. Fui para linha em branco, na verdade, né? Porque ele pulou o parágrafo de abertura, o chaves, perdão, de abertura. Eu volto e o outro eu vou pulando. Ele não é tão interessante quanto os parênteses, né? Acho que às vezes você não precisa usar todos os recursos, muitas vezes até te incomoda. Sobre o search que a gente falou e não deu exemplo. Então, ESC, entrei no modo de comando, barra, quero pesquisar a palavra, ou até agora ele está marcando em Unix, porque a gente já havia pesquisado em Unix. Se você não quiser que mostre, digita qualquer coisa e dá Enter. Nesse caso, ele não encontrou a palavra que eu pesquisei, mas ele automaticamente desmarcou o Unix. Se eu abrir aqui, ó, o Unix não vai ficar mais em amarelo. Então vamos supor que eu estou aqui na primeira linha e quero pesquisar a palavra desenvolvimento. Barra desenvolvimento. Enter. Ó, todas as palavras com desenvolvimento ele marcou para mim. Ele encontrou e já foi para a primeira. Se eu apertar a letra N, eu vou pular automaticamente do cursor daqui para esse cursor aqui, que é a segunda palavra que ele vai encontrar, desenvolvimento. N, letra N minúscula. Pulou para cá. O cursor está aqui agora. Vou pular para aqui agora. Ele vai repetindo a pesquisa. Quando não encontra mais, ele fala aqui, ó, busca atingir o fim, continuando no topo. Aí ele volta para o topo, tá vendo? Então o N você repete a pesquisa que você fez. Você fez uma pesquisa, mas ele encontrou o primeiro desenvolvimento, mas você quer ir para esse segundo aqui. Então você aperta o N, se ele for para o segundo. Aí se eu fizer delete, eu deleto o segundo. Aqui eu vou sair forçado, tá? Se eu abrir de novo, o desenvolvimento ainda vai estar marcado, porque está lá no buffer gravado,
Mesmo se outro dia eu desligue, coisa desse tipo, ele vai continuar marcando. Então, se você não quiser que marque, você pesquisa qualquer coisa que não existe, aí vai ficar desmarcado, vai dizer que o padrão não foi encontrado aí no rodapé, mas você conseguiu desmarcar tranquilamente, tá bom? Linha de comando, veja só, a gente pode trocar uma palavra por outra no Vim. Só que você também pode fazer isso via linha de comando, né? Na verdade a gente já viu isso, só que a gente viu com pesquisa, né? Se a gente fizer aqui barra, o mais primeiro, barra, aí a gente vai querer ver desenvol somente. Dá um enter de novo porque ele vai executar automaticamente e controlar o desenvol. Nesse caso encontrou também desenvolvidos, porque a gente digitou somente desenvol, tá vendo? Então, se eu quiser primeira ocorrência, desenvol aqui. Segunda ocorrência, adk, n. Terceira ocorrência, n de novo, tá vendo? Repito, tá? O que tem lá é o seguinte, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas eu vou só falar para vocês logo de... Não, vou sair sem pesquisar a palavra. E aqui eu vou pesquisar qualquer coisa para assumir. O que tem lá é o seguinte, se eu der um ESC dois pontos e quiser, por exemplo, alterar qualquer coisa, eu dou espaço S igual sed. Vamos supor que eu quero trocar a palavra operacional, OS. Não, sistema operacional eu quero trocar por SO, tá? Em maiúsculo. Então eu vou colocar S barra sistema espaço operacional barra. Eu vou trocar por quê? Eu vou trocar, como eu disse, por OS. Eu vou colocar maiúsculo. E barra de novo. Quando eu der um Enter, o sistema operacional que estava aqui agora virou OS, tá? Então eu consigo manipular as trocas por aqui. Eu estou adiantando, mas isso aqui a gente vai mostrar depois. Se eu voltar aqui ao final, né, e fizer o seguinte, vim, igual ele mostra aqui, e usar o C, o parâmetro C, que é de comando, colocar o que você quer fazer. Aí você vai fazer a mesma coisa que eu fiz, só que aqui no caso, a diferença seria no caso, isso aqui é um pouco inutilizável, por causa que a gente tem o sed, né? O editor de sed, mas se você não tiver o sed, que é muito difícil não ter, né? Você pode usar o vim com comandos, onde você vai substituir, depois você pode passar o parâmetro C de novo para salvar isso aí e sai. Só que ele até mostra os buffers, os buffers são mostrados, quer ver? Vim-C, vamos trocar aqui no caso, ESC dois pontos, né? Vamos colocar como ele colocou lá, ESC dois pontos, BSD, barra BSD, barra G para todos, né? Vamos trocar todos. E menos C de novo, vamos salvar isso aí em quem? No nosso texto.txt. Enter. Ó, você viu que deu um plaque na tela? Ele é diferente. O sed eu fazia isso sem precisar disso aqui, ó. Agora todos os BSDs, que era maiúsculo, agora dá minúsculo. Eu posso retornar dessa maneira aqui. Colocar BSD aqui e a palavra BSD minúsculo coloco aqui. Ó, eu retornei, tá? Salve e sai. ESC dois pontos, WQ, ou somente X, ou somente ZZ maiúsculo, como a gente já viu. Dicas adicionais, vamos lá ver quais são. Set backspace. Esse set backspace também ele é originário do VI, tá? No Vim ele não funciona legal. Veja só o seguinte, eu tô aqui, né? Vamos supor que eu dou essa considerada. Eu quero apagar com backspace. Não apago. Eu teria que entrar no modo de inserção e apagar. Eu conseguiria, tá bom? Então se você der o comando set backspace, olha lá, já acertou. Eu tô aqui. Se eu der o backspace agora, também não acontece nada. Ou seja, no VI ele era interessante, mas é bom você saber que existe também esse comando aí, tá? Set NU exclamação, numerar as linhas como a gente já viu. Você pode ignorar o exclamação, mas você viu que para voltar é bom você usar o exclamação. Então, para entrar ou para voltar é sempre bom usar mesmo exclamação. Salvar uma parte de um arquivo, isso é bem interessante, tá? Então, vamos dar um clear, né? Ctrl L. Então, seguinte, se você quiser abrir o texto aqui, né? Set NU exclamação. A gente já viu, então vamos usar ele. Eu quero salvar da linha 3 à linha 5. Então, o Barclay e essa linha em branco vão ficar longe, vão ficar fora. O comando seria ESC dois pontos, qual a linha que começa? A linha 3. Vírgula para separar de até qual linha? Até a linha 5. Se eu colocasse 200 aqui, isso aí é selecionar até a linha 5, né? Mas é bom você selecionar o trecho que você deseja. Write, que a gente já viu que salva. Qual o nome do arquivo? Quero salvar em arquivo. O W tem que ficar colado aqui, na verdade, né? No arquivo.md que a gente tem. Então, vou dar um Enter. Salvar forçado, porque aquele arquivo já existe, tá? Se não existisse, ele salvaria e não aparecia aquela informação. Vou sair. Quando eu abrir agora o arquivo MD, não salvou forçado, porque dá um ls aqui. Arquivo MD com... Ele criou isso aqui porque já existe o MD lá, tá vendo?
Vamos de novo fazer de maneira inteligente, né? Vamos criar um nome de arquivo aqui. wtest.txt, enter. Aí agora salvou certinho. Isso aí foi até bom acontecer, porque você vê, ó, teste aqui agora. Onde que ele salvou a teste aqui, ó? Teste.txt, aqui ficou verdinho, né? Vim teste.txt, veja lá, ó. Tá o mesmo arquivo que a gente salvou. Você viu que eu salvei um arquivo que já existe? Esse arquivo .md, vou até remover ele. Aconteceu isso por quê? Por que aconteceu isso? Porque eu coloquei o exclamação no final, lembra? Vamos aqui, arquivo.md. O que eu fiz? Olha, como está no histórico aqui. Ó, eu coloquei o exclamação no final. Eu deveria ter colocado ele aqui, né? Aí ele saiu e sobrescreveu, tá? Map, como a gente falou, para você mapear, né? Lembra que a gente seleciona tudo? Vamos sair daqui, né? Vamos abrir o nosso texto, fica melhor que ele é maior. Texto não teste. Então, a gente lembra que se a gente apertar GG, VG, a gente seleciona tudo. Só que vamos supor que você quer que seja a tecla F12, tá? Na verdade, pode ser até outra tecla, pode ser o Ctrl A. Geralmente, Ctrl A, a gente mapeia o Ctrl A assim, né? ESC dois pontos, ó lá, map, GG, VG, map primeiro, comando map, make não, tá? A gente já vai ver essas coisas aí. Entre sinal de menor, F maiúsculo 12, fecha com sinal de maior e coloca lá GG, VG, enter. Quando eu apertar o F12 agora, eu seleciono tudo. Você poderia também, muita gente utiliza, ao invés do F12, Ctrl C, traço A, Ctrl A, tá? GG, VG, enter. Quando eu apertar Ctrl A agora, que geralmente é o comando de selecionar tudo em vários editores, em processadores de texto, editores de texto, vai funcionar. Ctrl A, tá vendo? Apertei Ctrl A ou F12, as duas estão mapeáveis, tá vendo? Se dá um map aqui, ó, eu tenho mais informações sobre o map, só que ele já mostra aqui para mim que eu mapeei o Ctrl A. Tem outros maps aqui que já é dele mesmo, tá vendo? Ele mostra o map pra gente, tá vendo? Que tem um Ctrl A lá para GG, VG. Você pode ver todos os teclas são mapeáveis rodando esse comando map. Ou você pode, por exemplo, se você der Ctrl S aqui, a gente vai ver porque o Ctrl S tem algumas particularidades. Não é tão fácil assim quanto Ctrl A, F12, coisas desse tipo, tá bom? Aqui tá até errado, tinha que ser map do espaço, F12 e depois GG, VG. E não precisa dessa exclamação, né? Aqui a gente já viu que a gente troca, né? Nada por ninguém, mas isso aqui é opcional. Isso aqui é para dizer que é para todos. Só que na verdade para todos tem que ser o G maiúsculo, o G minúsculo no final, que é o G de global, correto? O GC você troca as ocorrências de nada por ninguém pedindo as confirmações. Ele não vai trocar todos, ele vai trocar um, no próximo vai perguntar, também deseja trocar essa? Aí você aperta aí e você confirma. Se você não quiser confirmar, você aperta a letra Q, tá? Sector Switch, né? Se você quiser limitar, isso aqui funciona melhor no VI do que no próprio Vim. E o U você converte de minúsculo para maiúsculo ou ao contrário. O V, na verdade, ao contrário é o U maiúsculo. Ó, o U maiúsculo, depois do V. Por exemplo, vamos lá, Vim texto.txt. Se eu selecionar tudo, GG, VG. Se eu apertar U minúsculo, foi tudo para minúsculo, tá vendo? GG, VG de novo. Se eu apertar o U maiúsculo, tudo está em maiúsculo agora, tá vendo? Então ele converte. Se eu quisesse voltar aqui do início, se eu quisesse converter só uma parte, só o Berkeley V, seleciono até aqui e vou lá e dou o U minúsculo. Só o Berkeley foi. Se eu vou lá de novo V, a linha inteira, nesse caso não vai ser a linha inteira não, né? Vamos mudar só esse aqui pra gente ver, né? Para no N, né? Que senão a gente vai mudar também a linha em branco. O maiúsculo foi todo para maiúsculo, então é mais fácil de você fazer as alterações de maiúsculo e minúsculo no Vim. Vamos para o próximo vídeo, próximo capítulo, que tem coisas mais interessantes para a gente vivendo.